Yeah. Yeah. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é para você ter mais segurança na hora de cortar o tecido a partir das dicas que eu vou te passar. A nossa aluna pediu para que o vestido, que aqui a gente já tem um molde, então eu vou explicar sobre o molde e sobre a malha. Então ela me fez duas observações. Ela me pediu que o vestido dela tivesse uma alcinha mais fininha, a partir desse, que é o que eu vou mostrar como que a gente pode fazer para estreitar essa alça. E ela me pediu que, se o tecido der, a gente coloque um babadinho reverso na parte de baixo, que é quando faz aquela marcação do quadril e fica o babado bem soltinho. Para isso aí acontecer, o que é que eu tenho que fazer? Eu também tenho que diminuir o comprimento da saia. Porque se o tamanho da saia do vestido já for até a altura do joelho e eu colocar um babado, ele vai descer para o meio da canela. Então, se eu quero que o vestido continue na altura do joelho e eu continue com um babado, aí eu preciso diminuir o tamanho do comprimento da saia. Então, o que é que a gente vai fazer? Bora logo entender um pouco sobre o tecido que a gente está utilizando. A gente está utilizando malha canelada, que é essa malha aqui, tá? Essa malha é uma malha aberta, que é a malha canelada, ela só vende aberta, porém é uma malha muito boa de trabalhar porque ela tem caimento e ela tem lycra, ou seja, ela se adequa muito bem ao corpo. Trabalhar com malha sempre é uma excelente opção para quem está iniciando na costura. Por quê, professor? Porque a malha permite que você trabalhe com mais segurança, que você não precise ficar tão ligado naquela pinça aqui, pinça ali, para poder ajustar, para poder não ter sobra de tecido. Então, para trabalhar com malha, para você que é iniciante, é o que eu indico. Então, aqui o que é que acontece? Como essa malha ela é aberta, então aqui eu fiz a primeira dobra, dobrei mais ou menos na largura que o próprio molde já é, ó, tá? E a partir daqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou realinhar ela, deixar ela bem alinhadinha aqui do lado, já posicionar uns pesos sobre. Eu indico que você trabalhe com os pesos assim em cima do tecido. Então bora atender as duas dicas que a nossa amiga me pediu, aos dois pedidos dela. O primeiro é que a sobra do tecido vai dar para a gente fazer o corte, então eu vou dobrar aqui, ó, aproximadamente 12 centímetros. Eu vou diminuir o tamanho da saia. Eu vou pegar aqui a fita, vou marcar, então aqui de 10 a 12 centímetros é bastante. Aqui eu dobrei 10. Então eu vou pegar um giz, vou fazer esse risco aqui, contornando o molde, porque isso aqui lhe dá muita segurança na hora de fazer o corte. E aqui eu já vou vir e cortar aqui também. Sigo todo o desenho. E aí a gente tem o primeiro pedido da cliente, que aqui o ombro está largo e ela pediu para que o ombro fosse um pouquinho mais estreito. Então vamos dizer que ela quer metade do ombro. Todo o trabalho que a gente vai ter é pegar aqui, ó, Dona Terezinha, metade aqui, ó, e eu venho fazendo esse contorno e igualo com a minha cava. Nada mais do que isso. Isso aqui já é o bastante, ó. Faço um risco, tá vendo? Do meio. Sigo a mesma ideia da cava e termino aqui. Então, essa parte aqui é onde eu vou cortar. Para fazer o corte com mais segurança ainda, depois que a gente risca, é muito simples. A modelagem, eu falo constantemente, a modelagem, ela ajuda muito o processo de fazer a costura. Toda vez que eu tenho um molde, toda vez que o meu molde é testado, que ele é validado por mim, então esse molde aí ele vai me ajudar pro resto da vida se eu souber guardar ele e tiver a minha parede de molde, que é o que eu indico para vocês. Tem um lugarzinho lá de deixar seus moldezinhos penduradinho, ou se for o caso, se for guardar em pasta, bota o nome lá direitinho, porque quanto mais molde a gente faz, mais espaço ocupa. Então é ideal que a gente tenha esse espaço separado em casa para poder a gente desenvolver lá. Tá? Montar o ateliê. Bora fazer o corte. Ó, vou seguir aqui, tirando a altura. Vou aqui, ó, tirar a largura. A partir desse momento, o corte vai vir aqui, ó, no ombro. Vai vir para a parte de dentro. Chegou aqui, beleza, certinho. Vou fazer esse recorte. E aqui eu vou fazer o outro corte, que é a quedinha do ombro. A quedinha do ombro, a dica é mais ou menos a pontinha da tesoura
tirar daqui, ó, tá? Então, mais uma dica bem bacana. Toda quedinha que eu for fazer o ombro, eu posso pegar o biquinho da tesoura, enquadrar aqui no ombro, ó, e cortar esse pedacinho, como a gente cortou aqui. Vê que ideia legal, pra gente não esquecer, tá? Então, vai deixar registrado no vídeo para poder gravar essa ideia aqui, essa dica. A partir daqui eu vou igualar esse meu tecido aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nossa amiga pediu para ter um babadinho aqui embaixo. Então bora fazer o corte do babado. Para fazer o corte do babado, sempre eu vou precisar fazer esse movimento aqui, ó. Sempre fazer esse movimento de dobrar ele. Por quê? Porque aqui eu posso tirar ou o babado reversinho aqui, ó, igual ele tá vendo? Aqui eu já posso cortar e cortá-lo. Aqui eu já poderia tirar o babado, como de fato eu vou tirar, porque assim vai ficar bem fácil. Ó, vou cortar a mesma largura da saia, eu vou tirar aqui. Essa aqui é sobra, depois eu explico para que essa sobra aqui ela pode ser reutilizada. E aqui embaixo, ó, eu simplesmente venho e corto o babado. Então aqui ele já vai ficar bem reversinho, certo? Com essa sobra, eu posso ou fazer uma manga ou fazer uma meia manga. Explique aí, professor. Com esse babadinho aqui, com essa sobra, eu posso fazer a seguinte situação. Eu posso fazer esse enquadramento e tirar uma manga um pouco mais fluida, mais soltinha. Ou eu posso pegar essa mesma situação aqui, modelar ela nessa parte e fazer essa meia manga aqui, ó. Que é aquele pedacinho de manga que fica bem interessante, que é aquela manga chinesinha assim, tá? Aquela manga kimono, ou uma meia manga ou uma manga falsa, dependendo do lugar que o pessoal chama, mas é esse detalhe da manga aqui. E é que a gente, gravado, né? isso, e ele já é todo dobradinho, ou seja, a ponta dele aqui, ó, já nem precisa de fazer Para não fazer acabamento. Ele já fica só com a dobra do tecido já certinha. Aí aqui, ó, a gente tem o babado. Como a nossa amiga não quer com manga por conta do calor que aqui está fazendo, né? E ela quer mais decotado um pouquinho, então o que é que acontece? Aqui eu vou separar, ó, para ficar bem explicadinho o molde, vou separar. Aqui eu vou baixar 3 dedinhos, que ela me pediu que o decote fosse um pouco mais aberto. E aqui eu vou simplesmente fazer essa costura, esse corte até lá em cima. E a costura desse vestido vai ser bem simples. Entendendo que a malha tem bom caimento, ela consegue se adequar muito bem ao corpo. E aqui, ó, a gente tem a questão do babado para fazer a aplicação. Então, pode seguir essa situação aqui que vai dar certinho. Se ela quiser aumentar um outro babado aqui, ela pode? Pode sim. E aí, como é que ela faz? Ela vai pegar, vê que ideia legal também. Ela vai pegar aqui, ó, as sobrinhas que ficou. Não tem essa sobra. Se eu tenho esta largura para o babado, então se simplesmente eu repito o mesmo corte nessa proporção aqui, ó. Então aqui eu já aproveitei mais um. Vou só realinhar ele, ó, deixar as pontinhas tudo certinha. E aqui eu posso simplesmente já tirar outro. E professor, como é que eu vou fazer para aproveitar? Agora é só você emendar esses babadinhos todinho. E quando você for aplicar, você pode optar ou por deixar no tamanho que ele está aqui, nesse formato, ou você pode simplesmente fazer essa sequência aqui, ó. Você pode aplicar ele todo franzidinho. E com o que você cortou, você vai unir, ou seja, emendar um no outro e seguir aqui, ó, a ideia de deixar ele franzidinho na parte de baixo, sabe? É para você cortar o viés. Sempre corte o viés nessa posição que estica. Sendo mais claro, se a minha malha estica assim, o viés precisa ser cortado nesse sentido. Porque não tenho como colocar um viés na posição reversa, senão ele não vai ficar apoiado aqui, ó. Ele não vai fazer esse desenho de ficar bem apoiadinho no pescoço. Então, o lado que estica, ou seja, o lado que o fio é em pé, como a gente observa. Então, eu venho aqui, ó, corto 2 dedinhos, é o bastante para fazer o viés.
E o ideal é que você faça o corte desse material aqui sem utilizar emenda, porque daí você vai valorizar ainda mais a sua peça, tá bom? Então esse viés aqui, ela consegue fazer a aplicação da gola e das mangas. O babadinho que a gente cortou, eu vou colocar aqui dentro, para a gente deixar tudo certinho. E assim a gente finaliza essa dica, tá? Essa dica é para você que costura, que está iniciando, para você que já é costureira, ter mais confiança na hora de cortar o tecido e perder o medo. Muita gente tem medo de cortar o tecido para não colocar o tecido a perder, para não colocar a roupa a perder. Por isso que eu falo constantemente, invista em modelagem, invista em conhecimento, invista em quanto mais você puder estar ligado no universo da costura, porque todo dia a gente aprende algo novo, como essa dica aqui que eu estou deixando para você aí do outro lado. Se gostou desse conteúdo, comenta, compartilha aí, envia esse vídeo para tua amiga que é costureira, deixa o like e tudo certo.